Paz do Senhor, igreja. Nos colocar de pé nessa noite. Já vamos ler a palavra do Senhor. Pegamos um trânsito aí, véspera de feriado. Mas o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, uma palavra de bênção, nessa campanha de portas abertas. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus que escreveu João. Aleluias. Vamos estar lendo o versículo 1. Diz assim. Eu vou estar lendo primeiro, depois a igreja. Todos vamos ler em voz de coro o mesmo versículo. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos lá? Não se... Versículo 2, toda a igreja. Na casa de meu pai... Versículo 3. E quando eu for... Virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Mais uma vez o versículo 1, vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Agora você vai ler este versículo olhando para o irmão que está ao seu lado. Diga, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Oh, aleluias! Pode tomar o teu assento. Meu amado, já estamos na 4ª semana dessa campanha. E eu confesso aos irmãos que já estou vendo muitos testemunhos. Muitos. Amanhã lá na Serra, amanhã culto de quinta-feira lá. Já tenho média aí de umas 8 pessoas para contar uma bênção de Deus. Do que Deus fez em todos os níveis. Porta de emprego, promoção. Nesse tempo, tá? Cura. E na 4ª semana, a direção que é dada a nós, o tema para esta campanha, nessa quarta-feira, é a porta do sobrenatural. É a porta do sobrenatural. Dizendo que o fim da jornada não é a morte. Diga, o fim da jornada não é a morte. Não é o Calvário. Mas é a ressurreição. Você entendeu? Com base no que Jesus viveu, nós estamos falando de uma trajetória que dá medo, que dá espanto. E na verdade também te dá uma instabilidade. Porque é muito mais fácil você colocar aqui. Se eu coloco aqui nesse altar hoje, sem conhecer a história de Jesus. Se eu coloco nesse altar aqui um leão e coloco do lado deste leão um cordeirinho, onde estaria a sua confiança? Sinceramente, no leão, é lógico. É lógico. Essa é a incerteza dos discípulos. Porque os discípulos estão preocupados com o que vai acontecer com o Mestre Jesus. Jesus, ele está disposto a marchar contra o inferno na sua decisão. A decisão de Cristo é única. Jesus está disposto sozinho a enfrentar um batalhão de demônios. Demônios, principados e potestades, escritos no livro de Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13. A decisão de Jesus é uma decisão que vai mudar a humanidade, mas uma decisão de grande conflito, de grande confronto.
eu posso dizer que é a maior guerra de todos os tempos. O Calvário está prestes a revelar a maior guerra de todos os tempos. É o maior campo de combate que eu nunca vi uma guerra tão ferrenha nesse dia. É o dia do Calvário. Quando o Senhor Jesus Cristo, João, que está revelando esta palavra, ele caminhou com Jesus. João, ele está no grupo íntimo de Jesus. João, para você ter uma ideia, ele é intitulado por Jesus como Boanerges, filhos do trovão. Pedro, Tiago e João, amigo particular, amigo íntimo. Jesus, ele tem amigo, mas ele também tem grandes amigos. E um dos grandes amigos de Jesus é o João. E João, que era um pescador do mar da Galileia, é um pescador, ele faz parte desse grupo íntimo de Jesus. E Jesus dá um título a ele de Boanerges, filhos do trovão. E uma coisa que João, somente ele revela, e somente ele tem a visão, por ele ter muita proximidade de Jesus, dos 12 discípulos de Jesus, você vê que durante o período de incerteza, durante o período de guerra, de prisão de Cristo, a desconfiança bateu o coração dos discípulos, a incerteza, a dúvida, o medo bateu no coração dos discípulos. Isso é normal. É muito normal você ver alguém dentro do seu teto, debaixo da sua casa, fracassando, ou errando, ou sendo preso, e você desacreditar nela. Mas eu não estou falando aqui de um fracasso. Eu estou falando talvez aqui de uma incerteza, de uma dúvida que bateu no coração. Porque a confiança era que um leão viesse resolver e destruísse os romanos. Não, mas ele vem se manifestando como um cordeiro. Jesus, ele poderia muito bem se revelar como um grande guerreiro, como um grande militar, como um grande soldado, como um grande general, porque ele tem exército ao seu lado. Quando ele sai do teu trono, ele tem ao lado do seu trono. Quem é que está do lado de Jesus lá em cima? Ele tem arcanjos do lado dele. Ele tem Miguel do lado dele. Ele tem Miguel, arcanjo. A palavra arca é uma palavra hebraica, chefe. Ele tem um chefe de anjo, que a Bíblia fala que intitula como Miguel. Que a Bíblia fala que Miguel é um arcanjo, é um anjo-chefe, é um anjo extremamente poderoso. E ele tem lá do lado do trono dele. Quem é que ele tem, pastor, atrás dele? Como seu exército, como sua potência. Ele tem querubins ao lado dele. Ele tem anjos querubins, que são capazes de destroçar qualquer batalhão na terra, que são capazes de destruir qualquer exército na terra. Ele tem querubins. Aí você vai ver um anjo querubim, quando Ezequias, lá no livro de Reis, está orando, e ele clama a Deus numa madrugada, quando ele pede perdão a Deus e se arrepende, Deus manda um anjo só, um anjo querubim. Não foi milhares, não foi miríades de miríades, como diz a Bíblia, que são números incontáveis de anjos, que é uma palavra grega dizendo miríades de miríades. Ele mandou um anjo apenas. Naquela mesma noite, o anjo, ele deu uma espadada, um golpe de espada, e ele exterminou mais de 135 mil soldados numa noite só. Ele paralisou uma guerra, ele paralisou uma batalha de 138 mil soldados contra o Estado, contra a nação de Israel. E Deus mandou do céu apenas um anjo querubim. Salmo 34, versículo 7 diz que é esse mesmo anjo que acampa ao redor daquele que os teme e os livra, que o anjo do Senhor acampa-se. Que anjo é esse? É um querubim. Esse anjo querubim são anjos que Deus liberou para proteger e para guardar o maior patrimônio de Deus na terra. Qual é o maior patrimônio de Deus na terra? Não é o templo. O maior patrimônio de Deus na terra sou eu e é você. E no que tange a patrimônio, patrimônio tem que ser preservado, patrimônio não pode ser violado, patrimônio não pode ser destruído. Se alguém tentar deteriorar ou quebrar, ou tentar destruir, ou tentar violar um patrimônio federal, o que acontece? A Polícia Federal é acionada, o Batalhão de Missões Especiais é acionado. O que você precisa entender no que tange ao patrimônio de Deus, Deus, ele tem sempre o seu batalhão direcionado para proteger e preservar aquilo que é dele. Você está compreendendo? Você precisa entrar na linha de raciocínio.
Os discípulos estão na incerteza, estão na dúvida, mas eles não sabem quem é que está na terra. É Jesus, amado. Aí você tem lá miríades de miríades, você tem arcanjos, aí você tem outros anjos lá. Quem está lá, pastor? Capítulo 6 do profeta Isaías. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no trono, e ele vê querubim, ele vê serafins voando ao lado do trono com 6 asas. É um negócio assim que dá até medo. Você tem uma visão de um ser com 6 asas, meu amigo. É um negócio assustador. Você olhar para um negócio, você, no meio da rua dessa, você saindo aqui da rua de Praia da Costa, pastor Ronei, aí você dobra a esquina ali do Posto Veleiro, aí você dá de cara com um ser de mais ou menos 4 metros de altura, com 6 asas, voando, e aquele barulho. Quando Isaías viu isso, ele ficou com medo, é lógico. Ele ficou temeroso. Ai, Senhor, eu vou morrer. Ficou com medo. Como é que eu vejo um negócio grande com 6 asas e aquele negócio vindo para cima de mim? Asas voando aqui, asas atrás, asas embaixo. Com 2 cobriu os seus pés, com 2 cobriu os seus ossos, e com 2 voava. Aí o Isaías fica assustado. São serafins, e esses anjos estão 24 horas ministrando adoração na sala do trono de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo. Mas aí tem uma decisão. O Filho do Homem precisa descer, e ele toma a decisão. Agora imagine lá no céu. Os querubins estão aqui, os serafins estão aqui, os arcanjos estão aqui. E o pai pergunta, estou conjecturando: quer que desce quantos querubins com você, filho? Quantos arcanjos? Nenhum, pai. Eu vou sozinho resolver isso. Eu vou pisar na terra e vou resolver não como leão. Eu vou resolver como um cordeiro. Para provar para o meu inimigo quem sou eu no meio do meu povo. Aí você vê a simplicidade. Sem espada. Você já viu vencer uma guerra sem espada? Vencer uma guerra sem arma na mão? Qual é o guerrilheiro que vai para uma batalha sem um fuzil hoje? Eu estou falando do Messias, que a potência da sua voz de humildade vai destroçar o inferno. E ele tem os seus discípulos. E quais são as palavras? Diante da batalha, os discípulos estão passando uma guerra, estão sem direcionamento, não sabem qual caminho seguir. Aí vem Jesus: não se turbe. O que é não se turbar? Não tenha medo, não fique preocupado, não fique espantado, não se desespere, não precisa correr, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, olha a credibilidade, credes em mim. Você está no lugar certo, você está seguindo a pessoa certa, você está no caminho correto. Credes em Deus, mas credes em mim, porque para onde eu vou você vai comigo também, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não Miguel, por que Jesus não trouxe anjo, não trouxe arcanjo, não trouxe querubim? Arcanjo aqui não tem credibilidade, querubim aqui não tem credibilidade. Quem tem credibilidade aqui é Jesus. E ele falou: você precisa crer em mim, e você não precisa ter medo. Sabe como é que eu vou vencer? Sabe como é que eu vou abrir as portas para a minha igreja? Pedro ficou preocupado. Pedro ficou preocupado, porque nessa passagem você vai ver os discípulos com muita insegurança. Eles não estão tranquilos, porque está havendo rumores de perseguição. E quando eles chegam lá no Getsemane, os soldados chegam, e alguns já começam a sair, já começam a correr. Porque quando vem os problemas é assim. Quando o problema chega até você, quando começa a perseguir você, assim os amigos vão embora, os parentes somem, desaparecem e deixam você com um problema. Mas Jesus, ele ficou ali até o fim, ele não saiu. Ele ficou ali até o fim. João ficou ali do lado de Jesus até o fim. Você vai ver quando o apóstolo João, o discípulo João,
Jesus é aprisionado e Jesus é levado lá para a cruz, lá para o Calvário, direcionado. Você vai ver que Jesus está marchando com sangue. Ele está marchando e sangrando. A sua marcha é uma marcha sangrenta, mas ele não parou de marchar. E onde ele pisava em Jerusalém, ali ficava a sua marca de sangue. Você vê que hoje as pessoas visitam Israel e eles fazem a caminhada de Jesus. As marcas deles ficou lá na cidade de Jerusalém, em Israel. E você preparar para observar, você vai encontrar alguns tipos de pessoas quando se manifesta a cruz, porque a cruz é o caminho da nossa vitória. A cruz é o caminho que abre todo e qualquer tipo de porta. A cruz tem o poder de abrir todo e qualquer tipo de porta. Então observe uma coisa. Você está no Calvário. Você vê ali 3 tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, os que estão distantes da cruz. Pedro sumiu, Tiago sumiu, Mateus sumiu. Distantes da cruz. Nos momentos difíceis, me distanciei, regressei, olhei para trás. Segundo tipo de pessoa, você vai ver pessoas que estão aos pés, diante da cruz. Primeiro, distantes. Segundo, diante. Quem está diante, pastor? Diante eu estou vendo os religiosos, os fariseus, os sacerdotes, os zelotes. Eu estou vendo também soldados romanos. E eu estou vendo algumas pessoas que até mesmo seguiram as palavras de Cristo. Mas eu vejo aqui o terceiro tipo de pessoa, que esse aqui marca a nossa vida. É esse aqui que nós temos que seguir. Primeiro, os distantes. Segundos, os diante. Terceiro, os que estão aos pés. No momento da batalha, você não pode ser distante e você não pode ficar somente diante. O que é estar diante da cruz, pastor? É eu frequentar o culto, é eu frequentar, vir na campanha, mas eu não acreditar em quem está sendo crucificado, que ele vai sair daquele lugar como vitorioso. E quem está ao pé da cruz? Quem está ao pé da cruz, ele está acreditando 100% no que está acontecendo diante dele, naquele cenário de muita dor, de muito sangue. Você está prestes a enfrentar uma guerra, um conflito, onde a cruz vai colocar no chão, na lona, demônios da pior espécie. Foi um dia de guerra. Quem está vendo ali, aos olhos físicos, não está entendendo o mover no mundo espiritual. O que Jesus está prestes a fazer com o inferno. Pedro sentiu essa palavra. Você diz quem eu sou? Quem eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi carne que te revelou. Agora então digo que tu és Pedro. Tu és fragmento. Agora eu digo que tu é pequeno, pedra pequena. Tu é pedrinha. Tu é pedra que pode se deslocar. Mas eu te digo, Pedro, que sobre essa pedra, você é pedrinha, você é fragmento. Você é jogado. As pessoas conseguem rolar você, porque você é pedrinha, fragmento. Mas eu te digo que sobre essa pedra, sobre mim, sobre essa rocha. Sabe uma coisa que eu descobri sobre a rocha? Por exemplo, lá na serra tem um monte Mestre Álvaro. Eu não sei o tamanho do Mestre Álvaro, assim, a altitude, né? Eu já subi lá algumas vezes. Mas eu fiz uma pesquisa e descobri que todas as montanhas têm raízes. Sabe por que a rocha é inabalável? Porque as montanhas têm raízes.
Por exemplo, o Monte Mestre Álvaro, as raízes daquela rocha, ela está lá em Serra Sede. As raízes dela vêm aqui em Jardim Tropical, quase na BR, a raiz daquela rocha. O que Jesus está dizendo com Pedro? Eu sou a pedra. Pode me destruir por cima, mas eu embaixo sou inabalável, porque eu tenho estrutura. Por isso que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os que não se abalam. Aplauda o Senhor mesmo. Aleluias. Você vai ver pessoas explorando pedreira, implodindo pedreira, colocando dinamites, mas eles nunca vão arrancar a rocha do lugar. Você arranca pedra, você arranca fragmento, mas a rocha permanece. A montanha nunca vai sair do lugar. Você precisa entender que as guerras às vezes saem fragmentos da sua vida, vai quebrar alguns momentos da sua vida, vai te machucar, vai te ferir, mas você não vai ser abalado, porque você tem raízes, você tem base, você tem estrutura, você é inabalável. É isso que Jesus está dizendo. Não se desespere, não se turbe o vosso coração, não se desespere. Confie em mim, discípulos, eu sei o que estou fazendo. Eu tenho que passar pelo sofrimento, sim. Eu tenho que passar pela luta, sim. É necessário sangrar para ter vitória. Não existe guerra sem sangue. Não existe guerra sem derramamento de sangue. Não existe guerra sem feridos. Toda guerra que tem feridos é guerra, sim, mas vai haver vitória nessa guerra. Você precisa compreender o poder da guerra. Eu sempre falo isso, que as guerras são constituídas de batalhas. Se você tem 25 batalhas dentro de uma guerra, e você perdeu 20 batalhas, a guerra ainda não acabou. Tem 5 batalhas para você lutar. A guerra ainda continua. Você perdeu ontem, mas continua lutando hoje. Você perdeu hoje, você vai continuar lutando amanhã, porque a guerra continua. Pode ser um soldado ferido, mas você vai ser tratado. Tem remédio para salvar você na guerra, para continuar. Mas se você não tiver condições de lutar, tem soldado do seu lado que vai lutar por você. Você vai descansar na maca, lá ferido, mas tem um soldado no campo de batalha guerreando, pagando preço, orando, jejuando pela sua vida. Ele vai lutar por você. E outra, existem soldados que perdem, que eles não conseguem mais lutar porque foi feridos, não conseguem retornar para a guerra. Mas quando a guerra acaba, os soldados que venceram lutando por ele, quando são condecorados, todos que estavam no campo recebem a insígnia. Entendeu, Rodrigo? Então vai existir um momento que você vai ser ferido, e quando você for ferido você vai recuar. Mas no caso de Cristo não. Ele foi ferido e ele continua marchando aqui, ó, cheio de sangue. É complicado entender Jesus. Fácil não dá para entender a mente de Jesus, é impossível. Como é que você entende uma pessoa que vem sozinho? Ele tem um exército e abre mão do exército. Eu vou sozinho, eu vou comprar a briga do meu povo sozinho, e eu vou tirar das mãos do demônio, das mãos do inferno, o que o diabo tomou deles. O diabo lá no Calvário fechou as portas, mas o diabo lá no Éden fechou as portas, mas lá no Calvário eu vou abrir as portas. O diabo lá no Éden fechou o céu, mas eu estou descendo para abrir o céu lá no Calvário. O diabo lá no Éden arrancou as bênçãos do meu povo, mas lá no Calvário eu vou resgatar as bênçãos que foi tirado das mãos do meu povo. O diabo lá no Éden, ele arrancou o direito de salvação, mas no Calvário eu vou dar salvação ao meu povo.
No Éden ele fechou o céu, mas no Calvário ele abre o céu. Jesus de Nazaré. No Éden Satanás me persegue, mas no Calvário ele vai ter que me enfrentar debaixo do sangue de Jesus, porque eu serei um guerreiro de Deus. No Éden ele me leva para o inferno, mas no Calvário ele me direciona para o céu. No Éden o diabo pisa no meu pescoço, mas lá no Calvário a semente da mulher esmaga a serpente. Você está acreditando naquilo que é? Você precisa estar aos pés da cruz. Só é possível ver isso quem está aos pés da cruz. Para você ver esse milagre, você tem que acompanhar ele até o Calvário. E acompanhar ele até o Calvário é viver o sofrimento. Os discípulos não sabiam, mas o Mestre Jesus era um batalhão sozinho. O apóstolo Paulo chama Jesus. O apóstolo Paulo classifica o poder de Jesus na vida de um crente como o poder de um grande exército. Quando ele fala em Efésios 6,10, irmãos meus, não desanima. Por que vocês estão desanimados? Olha só, Paulo, um prisioneiro escrevendo uma carta. Não demais, irmãos meus, o que aconteceu com vocês? Paulo dirigindo uma carta, entrega a carta para Timóteo, para entregar a carta para a igreja em Éfeso. E que é Éfeso neste exato momento? Qual é o cenário da cidade, pastor, quando essa carta é escrita? Perseguição de cristãos. Cristãos estão morrendo, estão indo para as arenas, sendo destroçados. O Deus Baco, o Deus do vinho daquela época, pessoas estão bebendo em praça pública. Artemis, a deusa Diana, está é uma das 7 maravilhas para ele ali, na capital, na pracinha, no centro da cidade. E eles estão se prostituindo diante de Diana. E os cristãos que estão ali, pastor, alguns estão querendo retroceder. Timóteo está preocupado que alguns querem parar. Timóteo está preocupado porque a luta está sendo muito grande e eles não têm o que fazer, não sabem o que fazer. Aí Deus revela lá na prisão para o apóstolo Paulo. Deus revela para ele lá na prisão e escreve uma carta dirigida a Timóteo, que ele entrega à igreja que está em Éfeso. E ele diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir. O que é revestir? Preste seu casaco aqui. Preste seu casaco. Vou te mostrar o que é revestir. Deus falou bem assim: revestido de toda. Ele falou isso aqui a Deus, ó. Revestivos de toda. A palavra revestir significa entrar em. Entrar em quê, pastor? Entrar na armadura. Quem é a armadura? A armadura é Deus, a armadura é o sangue, a armadura é Jesus. Ele falou bem assim: Paulo, revestivo da armadura, do sangue. Esse aí vai blindar você dos ataques, das guerras, dos conflitos. Na mente, no coração, quem tenta apunhalar para você pelas costas, porque a armadura te dá proteção frontal, vai proteger o teu peito, vai proteger o teu coração, vai proteger sua mente. Aqueles conflitos, aquelas guerras que a sua mente está turbada, de tanta espadada que você levou, de tanta flechada que você levou, de tanta pedrada que jogaram em você. A armadura está amassada, quase não sai da cabeça. Você está tonto, mas não está morto. Aí ele fala: revestivo da armadura de Deus. Paulo falou que o poder de Jesus é esse. Paulo falou que o poder de Jesus é a força de um batalhão, é a força de um exército. Jesus, ele está descendo com um exército. Quem é o exército? Ele mesmo. E quando Jesus está caminhando, olha o que diz Salmo 46, versículo 10. Não turbar o vosso coração.
Salmo 46:10. Não turbar o coração é a mesma coisa de Jesus estar dizendo o seguinte. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou. É isso aí. Não turbar o vosso coração, ele estava dizendo. Aquietai-vos, calma. Eu sou Deus. Eu sou Deus, serei exaltado na sua vida, serei exaltado na sua casa, serei exaltado na sua família, serei exaltado na sua empresa, serei exaltado nos seus filhos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Jesus está provando para nós aqui? Agora olha para a cena. Olha para a cena da cruz, você consegue imaginar? O mestre sem arma, preso, com as mãos, com os pés. O que Jesus vai fazer ali naquela cruz, pastor? Ele está ali para abrir um caminho. Ele está ali para abrir um. Quando ele está lá no Getsemane, ele já falou sobre isso. Abrir caminho, abrir porta. O que é abrir caminho? É você chegar numa mata fechada. E como é que você abre caminho? Como é que você abre caminho dentro de uma mata fechada? Com um facão? Você tem que pôr um trator esteira lá para arrebentar com tudo. O que Jesus está dizendo? Eu vou abrir caminho onde não tem para a minha igreja. Mas peraí, Senhor, tem muita tora, tem muita árvore grande. Então tá bom, então eu vou entrar como trator esteira, vou arrancar tudo, com raiz e tudo. Você já viu como é que trator esteira trabalha? Dentro de um terreno. O terreno pode ser reto, pode ser íngreme, pode ser ladeirado. Trator esteira entra em qualquer lugar. O que Jesus está dizendo quando Ele quer abrir caminho? Não interessa o lugar onde você está. Não interessa a situação que você está vivendo. Eu vou lá e vou abrir o caminho. Eu vou construir uma estrada lá. E você vai ter que passar por ela. Amado, eu fiquei impressionado, pastor. Eu morava na comunidade. Era impossível um carro subir lá. No morro, bem no alto do morro mesmo, lá no Forte São João, lá em cima. Era um sonho dos moradores. Subir carro lá no morro. Era um sonho. Eu tinha 11 anos. E eu lembro que na época, todos os moradores foram lá na estrada. Os moradores do morro, da comunidade, todo mundo foi para construir. Todo mundo queria ver um carro lá em cima, porque a gente ia buscar a botija de gás lá embaixo, ali perto do Salesiano. Descia lá de cima, então subia com lajota nas costas, com um saco de areia nas costas. Então o nosso sonho era um caminhão bater lá em cima e colocar as coisas, colocar o material de construção. Era o sonho. Eu lembro que eu acordava com a minha mãe cedo, 4 da manhã, para pegar água lá embaixo, porque a água só vinha 4 da manhã com mais força. E o que precisava? O prefeito de Vitória estava tentando abrir um caminho para chegar lá. Demorou 10 anos para que isso acontecesse. Quando eu saí de lá com meus 13 anos e voltei lá com meus 18 anos, eu vi ônibus subindo lá. Quando eu participei da construção, abrindo o caminho, quando você abre o caminho, você encontra muita coisa. Você encontra coisa velha. Ele vai tirando. Você encontra sapato velho. Você encontra pia de banheiro. Você encontra um monte de coisa velha. Aí vai arrancando tudo. Quando Jesus está no Getsemane, Ele está dizendo o quê? Eu vou arrancar o velho da sua vida e vou construir algo novo. Porque o velho fica enterrado e você não vê. Aí as máquinas têm que passar para desenterrar o que está velho, porque aquilo ali é um impedimento no caminho da sua vida. O que Jesus está dizendo lá no Getsemane: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a sua vontade. O que Ele está dizendo com isso? Se não tem jeito, eu sou o caminho, eu sou a verdade,
Eu sou a vida. Se não tem jeito, o que ele está dizendo? Eu vou arrancar tudo que é velho na sua vida e vou fazer um novo para você. Eu vou construir algo novo. Eu vou colocar os trens sobre os trilhos para começar a andar. Aleluias! Por que esse país teve evolução? Porque alguém lá atrás abriu matas fechadas para colocar trilhos e as coisas funcionar com vagão. O que seria do Brasil em 1700, 1800, se não fosse os trens, os vagões? Agora, quem é que abriu o caminho? Quem abre o caminho é o que faz o serviço mais pesado. E quem passa por ele só desfruta. O serviço mais pesado já foi feito na cruz. O que ele fez com a cruz, ele abriu um caminho para que nós passássemos por ele. Mas nós precisamos seguir o caminho da cruz. Quando Jesus está no Getsemane, ele viu o desespero de uns, mas viu a alegria de outros. O único discípulo, João, está aos pés da cruz. E somente ele tem a chave do céu. Portas abertas do céu. Capítulo 1 de Apocalipse, João está na ilha de Patmos. E por ele ser aquele discípulo que não estava distante. Lembra que eu falei de 3 pessoas? Distantes da cruz, diante da cruz e aos pés da cruz. Aqueles que estão ao pé da cruz, o único que estava aos pés da cruz, o Senhor abre as portas do céu para ele e revela a João coisas sobrenaturais que está no livro de Apocalipse. Você entendeu que quando você está ao pé da cruz, o que ele revela para você? A cruz te proporciona a morte, sim, mas ela vai te proporcionar a vida depois de 3 dias. Você já pensou para imaginar? Primeiro dia da morte. Eu já tentei imaginar isso. O que aconteceu no primeiro dia de morte? Comentário do velório. Eu acho que, olha a incerteza, a dúvida. Realmente ele não era o Cristo, né? Você acha que não teve essa conversinha? Sim, muitas. Era tudo mentira. O que ele prometeu não vai acontecer na nossa vida. Primeiro dia. Os discípulos sumiram. Ninguém viu Mateus, ninguém viu Lucas, ninguém viu ninguém. Só o João. O João estava acreditando. Se ele estava no pé da cruz é porque ele acreditava. Quem está distante não tem credibilidade, mas quem está aos pés, ele acredita que depois de 3 dias, o Calvário não é o fim, a ressurreição é o caminho. Segundo dia. Mas eu acho que é melhor a gente virar herodiano também, você não acha não? Vamos nos converter a Herodes. Você acha que não viu essa conversa não? Não está escrito ali, mas tinha. Vieram até Lucas, vieram até Mateus. Vamos seguir a mim? Quer seguir a mim não? Seu mestre morreu. Cadê seu Jesus? Segundo dia. Segundo dia, qual é o semblante dos discípulos? Tristeza. Dor. Você acha que não? É verdade. Um se suicidou. Olha o cenário de guerra. Mas eles não sabem o que a cruz está promovendo. Já eles não sabem o que a cruz está promovendo. Enquanto a tristeza na terra, no primeiro e no segundo dia, Jesus está resolvendo coisas durante esses 3 dias. Enquanto a tristeza, a incerteza, enquanto a dúvida na terra, nesses 3 dias, ele está indo no inferno acertar as contas. Ele está indo te tomar do diabo uma chave que é nossa. Ele está indo no inferno tomar das mãos do diabo uma chave que abre portas para a minha vida. Ninguém está vendo, mas ele está fazendo durante 3 dias. Você crê que Jesus pode abrir porta?
Você crê que o Calvário abre porta? O Calvário abriu uma porta que era impossível abrir. Só sumo sacerdote tinha a chave dessa porta. E o Calvário abriu a porta do Santíssimo Lugar. O Calvário abriu um portal que somente o sangue tinha a chave. O sangue era a chave para abrir o Santíssimo Lugar, o sangue. Segundo a ordem divina, na terra ninguém poderia acessar lá sem sacrifício, mas o Calvário com sangue abre. E agora você tem acesso a essa porta sobrenatural que é o Santíssimo Lugar. O Calvário nos proporcionou isso. Outra coisa que o Calvário proporciona a nós: o diabo não tem poder sobre a minha vida. O diabo não manda nos meus filhos. O diabo não manda nos meus bens. O diabo não manda na minha casa. Quando eu estava em pecado, ele me dominava. Mas agora, após 3 dias, ele ressuscitou. E ele fez isso aqui com a morte, ó. Esmagou a morte. Ele matou a morte. Que esquisito, não? Que esquisito, não? O dia em que a morte morreu, quando Jesus ressuscitou, ele matou a morte, pastor. Já viu a morte morrer? Mas ela morreu. Jesus acabou com ela, jogou na lona. Me dá aqui chave, morte. Agora você só toca, só leva alguém se eu autorizar. Você não leva ninguém sem minha autorização. Não, mas ela está com câncer terminal. Não interessa. Eu vou tirar o câncer e ela vai voltar à vida. Sai daqui agora, morte. Não, mas ele levou 3 tiros. Ele tem direito a morrer. Só está por aparelhos, não. Eu sou Jesus. Vou fazer o coração dele bater novamente. E vou dar um outro cérebro novinho para ele. E vou renovar o sangue dele. Sai daqui, morte. Eu tenho poder sobre você. Você entendeu? Pastor, eu tenho um parente que está no tráfico, na boca de fumo. Ele vai morrer. Só vai morrer se Deus autorizar. A sua oração aqui vai fechar a porta da morte e vai abrir uma porta da vida para a vida dele. Pastor, estou todo destruído. O Calvário vai te abrir porta. Sabe o que o Calvário proporciona? Portas sobrenaturais. O Calvário, quando ele dá o brado, mortos se levantam e começam a andar pela cidade. Olha que assustador. Os mortos saíram da sepultura. Saíram da sepultura. E começaram a correr pela cidade. Olha o pânico. O que você precisa entender é que a porta que o Senhor Jesus vai abrir para você, as pessoas vão ficar assustadas com o que vai acontecer. Pastor, mas eu cheguei aqui em miséria. Calma, eles vão ficar em pânico, porque Jesus vai ressuscitar morto na sua vida. Ele vai levantar coisas mortas na sua vida que já morreu. Prepare-se para entrar em pânico, porque Deus vai levantar morto. Deus, ele restaura e restitui o que foi destruído. Eu quero que você veja um vídeo aqui. Está no ponto de bala o vídeo aí? Eu quero que você assista um vídeo. Olha só esse vídeo aí. Apaga as luzes aqui, só as luzes aqui na frente só. Tá ótimo. Tá ótimo. Pode soltar o vídeo. Quero que você assista esse vídeo aí. Preste atenção. Eletrônicos no bairro Novo Horizonte, na Serra. Os moradores acordaram de madrugada com muita fumaça e ficaram desesperados. O incêndio começou no início da madrugada, mas até às 8 horas da manhã os bombeiros ainda trabalhavam para conter novos focos. O ambiente estava bastante confinado, bastante tomado Aumenta um por pouquinho o fumaça áudio e aí. calor. Então, mesmo com os equipamentos de proteção, nós encontramos uma certa dificuldade.
A loja faz assistência técnica em aparelhos eletrônicos. Aumenta um pouquinho o áudio do mora vídeo. no andar de cima com a esposa. Seu José foi surpreendido pela fumaça enquanto dormia, pouco depois de 1h da manhã. Eu acordei já com uma fumaça, né? E aquela fumaça foi muito rápido, muito rápido. Então não deu condição de fazer nada, o bombeiro também. Os vizinhos chamaram o bombeiro, mas não deu tempo de fazer muita coisa não. Foi uma coisa assim assustadora, porque é ofegante a fumaça, né? Mas é difícil, muito difícil. Parte da rua Rouxinol foi isolada. Ainda durante a madrugada, os moradores de Novo Horizonte contam que tentaram ajudar. Teve correria e desespero. Assustador, tá? Super assustador. É o medo de desmoronar tudo. Só preocupado com possa cair em cima de outras casas, acontecer alguma explosão. De imediatamente os vizinhos vão retirar todos os carros, chamando o vizinho. E a água não é o suficiente, chamando o vizinho, não tem jeito. A gente ainda tentando pegar mangueira com água, alguma coisa, o vizinho ficou apavorado, né? E o nosso vizinho aqui ainda caiu do telhado, porque vendo, isso aí está todo arranhado em casa ainda, todo cheio de hematoma. Tentando ajudar? Ele caiu? Tentando ajudar, ele subiu no telhado dele, e aí ele viu que, achou que o fogo estava entrando dentro de casa, né? E aí ele subiu na escada, a escada escorregou e ele caiu de uma laje para outra, né? E a gente ficou muito assustado com isso. Depois que os bombeiros apagaram o fogo, deu para ter ideia do estrago que o incêndio causou na loja. O dono da loja estima que teve um prejuízo de quase R$500 mil só em equipamentos. Ele acredita que o incêndio começou por causa de um curto-circuito. Olha, como a eletrônica tem muita tomada, muito aparelho ligado em stand-by, então eu acredito que provém daí o fogo. Não tinha nada assim, o imóvel é novo, então tudo é bem... não era possível de instalação, e sim de algum equipamento mesmo que ficou na tomada e até em fato de estar testando ter acontecido o curto-circuito. Imagino eu que seja um curto-circuito. A palavra de Deus diz, em Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que... E levanta essa vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. No meio da guerra você não tem outra opção, querido. Você tem que marchar. Sabe por que eu passei esse vídeo? Esse é um rapaz membro da nossa igreja lá na Serra. Ele é novo convertido. Pensa um novo convertido perdendo toda a sua história. Eu saí do meu trabalho cedo, na hora do almoço, me ligaram, pastor, Lourenço perdeu tudo, pastor. Sobrou nada. Quando eu cheguei na casa dele, era um cenário de guerra. O quarto dele cedeu. Cozinhou a estrutura. Lourenço perdeu tudo. Mas não perdeu a fé. E eu olhei para ele e falei, meu filho, estou junto com você até o fim. Foi ano passado isso, em junho do ano passado. Quero dizer que Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai te levantar. Ele, pastor, eu vou confiar no Senhor, Ele é comigo. Eu não vou abandonar o meu Deus. Lourenço, se coloca de pé, Lourenço. Penha, vem aqui, Lourenço. Foi esse homem aí que perdeu tudo. E ele é uma testemunha viva, ele não largou Jesus, ele continuou marchando. Ele não perdeu a fé. Ele foi até o fim, pastor. Lourenço, a esposa dele, meu Deus, nunca viu. E ele foi até o fim. No final daquele ano ele desceu as águas batismais. Ele foi, eu não vou desistir, Deus é comigo.
Para reconstruir, teve que reconstruir praticamente a casa dele toda. E os equipamentos. Lourenço, quanto que você produzia naquela época? Quando você perdeu tudo, ano passado? A paz, igreja. Eu quero compartilhar um pouquinho do que eu tenho passado e honrar o Senhor, porque Ele é fiel comigo. Eu queria que, por gentileza, projetasse Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Até outrora eu não tinha nenhum testemunho para falar do Senhor, mas hoje eu tenho. Eu tenho porque Ele foi fiel comigo. E é incrível que quando eu trabalhei quase 5 anos para construir esse prédiozinho, e depois de vir de muita derrota, destruição, aí eu pensei, minha vida agora vai ser melhor. Mas eu ainda não tinha encontrado Jesus. E aí a diaconisa Tecília foi lá na minha casa, fez uma visita lá, disse, olha, aqui vai ser uma célula. Ok, bom, amém. E aí, logo em seguida, eu aceitei Jesus, que eu só frequentava a igreja, mas não aceitava Jesus. Aceitei Jesus, aí o que aconteceu? 6 meses depois, aconteceu tudo isso. Queimou tudo, devastou, acabou tudo. Eu disse, meu Deus, agora. 6 meses de convertido. Eu falei, meu Deus, Deus é fiel. Eu comecei a crer nesse ministério. Eu conhecia Jesus, mas eu não tinha intimidade com Ele. Eu passei a ter intimidade com Ele. E foi passando isso aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E graças a Deus, no período de 1 ano e meio, nós morávamos lá, tem 3 anos moramos no Novo Horizonte, nós tínhamos aproximadamente em ordem de serviço, 1.500 horas de serviço, em 1 ano e meio. Esse acontecido tem 1 ano e poucos dias. Nós temos durante um período de 1 ano, nós temos mais de 2.500 ordens de serviço. O dobro. E para honra e glória do Senhor, o pastor falou, meu filho, você vai fazer o que agora? Eu falei, pastor, nós vamos trabalhar aqui na Brita. E a célula? A célula vai ficar aqui também. A célula vai ficar aqui também. E graças a Deus, Deus tem honrado. E se não bastasse isso, 40 ou 60 dias depois, foi um assaltante lá, colocou a arma em mim, e uma pessoa que trabalha lá também, e levou um carro, e levou 25 mil reais em televisores. E novamente o pastor, meu Deus, eu não dizimava. Depois dessa data, eu comecei a dizimar, ofertar na casa do Senhor. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, já está sendo. E meu irmão, todos esses equipamentos lá não tinha seguro. Hoje tem seguro. Antes não tinha. É muito aparelho para pagar. Eu ainda terei que trabalhar mais 1 ano, no mínimo, para pagar todos os aparelhos que estavam lá. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele é fiel. E já tem outro do lado, graças a Deus, já está sendo construído do lado. Tem acontecido algumas coisas estranhas. Mas eu creio que é o prover do Senhor. Só quando você começa a crer,
obedecer a palavra, você começa a ver nascer coisas. Olha, isso não é do mundo, isso é de Deus. Já tem um prédio do lado, na estrutura do outro, que já está se respaldando. Com todas essas circunstâncias, Jesus tem nos honrado, nos abençoado. Casamos me batizei nesse ministério, casei nesse ministério, só para a honra e glória do Senhor. E nossa célula continua lá ativa. E hoje eu estou fazendo o curso de líder, para a honra e glória. Porque eu creio na palavra e creio no Senhor, porque Ele é fiel. Todos aqueles que crê, Ele não vai desapontar, Ele é fiel. Eu creio na palavra. Amém. Se coloque de pé nessa noite. E ele fez uma oferta de uma TV de 50 polegadas, eu passei, e ainda para salinhas. Meu amado, o que eu quero dizer para você nessa noite? Um ano, quero chamar aqui o diácono Leandro, líder de célula dele. Está lá atrás. Quando eu cheguei para o Lourenço e falei com o Lourenço, irmãos, você fica assim procurando palavras. Quase 500 mil reais de prejuízo. E você dizia, irmão, vá até o fim. Ei, Rodrigo, perdeu o seu negócio. Lourenço, quando ele chegava no culto, eu ia dar um abraço nele, como o Leandro está dando, abraçando ele, aquele cheiro de fumaça, porque a roupa dele, o guarda-roupa, ficou impregnado de fumaça. E a gente foi lá, ajudamos ele a arrancar os entulhos. Eu falei, meu Deus. E diácono Leandro ali, e ele não abriu mão da célula na casa dele. Não tinha célula dentro da casa, mas ele fez a célula no terreninho do lado da casa dele, onde era de brita. Pastor, a célula vai continuar aqui. Ou seja, Jesus não vai sair desse lugar, e Ele vai restaurar esse lugar. Quando pegou fogo, 1.000 e poucas ordens de serviços. Hoje já está chegando a quase 3.000, um ano depois. Portas abertas. E o que Lourenço disse? Eu estou assustado com o que está acontecendo. Projeta para nós. Nós vamos ler com toda a igreja. Salmos 118, versículo 8 e 17. Vamos ler todos juntos. É melhor refugiar-se no Senhor. Continua, pode continuar, até o 17. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as exterminei. Versículo 11. Cercaram-me, sim, cercaram-me, mas em nome do Senhor eu as exterminei. Versículo 12. Cercaram-me com abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois em nome do Senhor as exterminei. Versículo 13. Com a força me impeliste para que fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Versículo 14. O Senhor... Versículo 15. Versículo 16. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Versículo 17. Não morrereis, mas vivereis e contareis as obras do Senhor. Não, nós temos que ler esse versículo de novo. Nós vamos ler esse versículo de novo com voz de brado. O último versículo. Não morrereis, mas vivereis e contarei as obras do Senhor. Mais uma vez. Não morrereis, mas vivereis e contareis. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Levante a sua mão. O Calvário não é o fim.
A ressurreição é a vida para você. A ressurreição abriu porta para você. O que Deus fez na vida do Lourenço, Ele vai fazer na sua vida. As portas que Deus abriu na vida dele de restauração, Deus fará na sua vida. Nós vamos adorar o Senhor neste momento. Isso você já pode começar. Deus já está ministrando no seu coração aí. Deus já está ministrando na sua vida nessa noite. Deus já está ministrando no seu coração. E nós vamos declarar que se abre.